Fala Quinto Ano B! Hoje na videoaula de Geografia nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre população. Falaremos sobre o crescimento natural ou vegetativo e o conceito de população absoluta e relativa, também conhecida como densidade demográfica. Então vamos começar lá na página 7. No finalzinho da página, nós vamos conhecer um novo conceito aqui nos nossos estudos sobre população, que é o crescimento natural ou vegetativo. Então, vamos ao que diz lá na página 7. O crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre as taxas de natalidade, número de nascidos vivos. Ou seja, a taxa de natalidade ela vai apresentar o número de pessoas que nascem em determinado local, e de mortalidade, número de óbitos no país, ou seja, a taxa de mortalidade ela vai apresentar o número de pessoas que morreram em determinado local, calculada no período de um ano a cada 1.000 habitantes. Ou seja, o crescimento natural ou vegetativo vai ser um número que eu vou conseguir a partir dessa conta, né, que eu vou fazer, que vai ser a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Portanto, o resultado da diferença entre essas taxas vai indicar se ocorreu ou não crescimento da população no país ou na região estudada, que pode ser um município ou até mesmo um estado, uma unidade da federação. Então, na página 8, eles vão aprofundar um pouquinho esse conceito. Então lá, eles trazem algumas informações, como o fato de que por volta de 1900, a população brasileira somava cerca de 17 milhões de habitantes. Atualmente, segundo os dados do último censo, já somos mais de 210 milhões de habitantes. Ou seja, um crescimento de mais de 190 milhões de pessoas. Então, olha o quão alto foi esse crescimento da população brasileira de 1900 para 2010. Então aqui eles vão explicar alguns motivos pelos quais esse crescimento ocorreu. Alguns desses motivos nós já vimos nas aulas de História e Geografia. Então aqui eles citam os imigrantes que vieram para o Brasil em busca de uma nova vida, longe do seu local de origem. Então os italianos, espanhóis, alemães, os sírios, os libaneses, os japoneses, os chineses, todas essas pessoas que abandonaram seus países e vieram para cá, seja para fugir da fome, para fugir da guerra, elas contribuíram para esse aumento da população brasileira. Então aí vocês têm a imagem, né, de imigrantes europeus lá no pátio da hospedaria dos imigrantes, em 1910, que foi também fez parte de um período muito constante de fluxo de imigrantes aqui no Brasil. Outro motivo, né? Nós também temos aqui as condições, né, básicas para os brasileiros viverem. Então, coleta de lixo, tratamento de esgoto e acesso à água tratada contribuíram para a melhoria da qualidade de vida e a redução de doenças. Ou seja, a partir do momento em que mais cidades, mais regiões começaram a ter acesso à água tratada, a esgoto e a coleta de lixo, as doenças que haviam naquele local, provenientes desses problemas, elas desapareceram. Com essas doenças desaparecendo, a expectativa de vida das pessoas foi aumentando, essas pessoas passaram a viver mais. Então, também contribuíram para o crescimento da nossa população. Por último, os investimentos em saúde pública, né, através do SUS, o Sistema Único de Saúde, e a descoberta de vacinas também contribuíram para a redução de diversas doenças. E quando eu consigo tratar, cuidar e até mesmo erradicar algumas doenças, seja com uso de remédios ou principalmente com uso de vacinas, eu reduzo o número de óbitos, ou seja, menos pessoas vão morrer em decorrência dessas doenças. E isso também contribuiu para o aumento da população brasileira. Então, por exemplo, há 60, 70 anos atrás, as pessoas morriam de algumas doenças
que hoje em dia elas já não morrem. Por isso que nós temos lá a carteirinha de vacinação, em que as pessoas começam a tomar vacinas desde bebezinho. Então, essas vacinas, elas vão ser importantes para que as pessoas não adquiram determinadas doenças que há 50, 60 anos atrás eram fatais, eram doenças que matavam. Hoje, elas já não matam devido às vacinas que nós temos disponíveis. Então, aqui, ó, nós temos uma imagem da vacinação contra a meningite em São Paulo em 1975. Então, a meningite foi uma doença que, nesse período, teve um surto enorme. Infelizmente, milhares de pessoas morreram. E após a descoberta, o uso da vacina, isso foi controlado. Então, o Brasil, por muitos anos, recebeu vários elogios, vários certificados de sucesso na sua campanha de vacinação. Então, esse foi o conceito de crescimento natural ou vegetativo, que é quando eu faço uma continha. Eu pego o número de nascidos naquele ano, subtraio do número de mortos, e aí o número que eu conseguir vai me dar um norte, uma dimensão de como que está o crescimento da minha população. Na página 9, nós vamos falar sobre um outro conceito, que é o de população absoluta e o de população relativa, também chamado de densidade demográfica. Então, lá na página 9, a população absoluta é o número total de habitantes de um município, de um estado, né, uma unidade da federação ou de um país. Então, por exemplo, aqui no município de Poá, eu entrei lá no site do IBGE e a população, segundo o último censo de 2010, era de 106.013 pessoas. Esse censo foi o último, né? Tem mais de 10 anos, então, obviamente, esse número vai mudar. Mas segundo o último censo, Poá tem uma população de 106.013 pessoas. Só aqui o meu município de São Paulo, ele tem mais de 12 milhões de pessoas. Vocês percebem que é uma diferença muito grande, né? O município de São Paulo tem uma população muito maior do que a população de Poá. Até porque São Paulo é a capital, né, da unidade da federação, São Paulo, e é uma das mega cidades que existem no mundo. Então, esses números que eu dei da população de Poá e da população de São Paulo referem-se ao quê? A população absoluta, que é o número total de habitantes. Então, ó, segundo o último censo do IBGE de 2010, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, com uma elevada população absoluta, 190.755.799 habitantes, no censo de 2010. Hoje, né, a população atual de 2021 já ultrapassou os 200 milhões. Já a população relativa, que nós também vamos chamar de densidade demográfica, representa a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado em um município, unidade da federação ou país. Então, o que é essa brincadeira de quilômetro quadrado? É como se eu quisesse descobrir quantas pessoas cabem dentro de 1 quilômetro quadrado em cada um dos países. Mas para descobrir isso, eu preciso fazer também uma continha. Então é mate-gel de novo, matemática com geografia. Para eu descobrir qual é a densidade demográfica de um determinado lugar, eu tenho que realizar agora uma divisão entre o número da população absoluta, ou seja, o número de pessoas que vivem naquele lugar, e o espaço ocupado. O que é o espaço ocupado? A área daquele lugar, daquela cidade, daquele estado, daquele país. Então, olha qual é a fórmula, né, para descobrir isso. Então, ó, densidade demográfica é igual à população absoluta, ou seja, o número de pessoas que vivem naquele lugar, dividido pela área, pelo espaço, pelo território que aquele município, que aquele estado, que aquele país ocupa. Então, para saber qual é a densidade demográfica do nosso país, ou seja, o espaço, né, que essas pessoas ocupariam nessa brincadeira,
nós fazemos esse cálculo. Então, aí nós temos a densidade demográfica do Brasil. Então, ó, o número total da população, né, a população absoluta, 190 milhões, 755.799, dividido pela área territorial do Brasil. Vocês lembram que o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil é enorme. Para vocês terem uma ideia, tem países da Europa, como Itália, Portugal, Espanha, que são menores que o estado de São Paulo. Então, o Brasil é um país enorme. Então, olha a área do Brasil, a área do nosso território. 8.510.295 quilômetros quadrados. Então, é só vocês verem, né, no mapa mundi, como o Brasil se destaca em relação a outros países. Então, fazendo essa conta aí, vamos encontrar a densidade demográfica do nosso país, que é 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. O que quer dizer isso? É como se fosse uma brincadeira. Igual esse exemplo que eu estou colocando aí. É como se a cada quilômetro quadrado do nosso país coubessem 22 habitantes. Então, essa brincadeira da densidade demográfica é feita para a gente perceber a diferença entre países que são populosos e áreas que são muito povoadas. Porque vamos pensar um pouquinho, o Brasil realmente é um país muito populoso, mas a densidade demográfica do Brasil não é tão alta, vocês viram? 22,4 habitantes por quilômetro quadrado, porque o nosso território é muito grande. E vocês já sabem, lá das aulas do ano passado, que tem regiões do Brasil que são mais densamente habitadas do que outras. Então, por exemplo, a região sul, sudeste, elas são bem mais habitadas, tem muito mais pessoas vivendo ali do que na região norte. Região norte, ela é enorme, é a maior região do Brasil, mas como tem muitas florestas, muitos rios, ela não é uma região tão densamente habitada. Então, ó, vou comparar a densidade demográfica do Brasil com a de Poá. O que vocês acham? Ó, a do Brasil deu 22,4 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, vivemos num país que é muito populoso, mas ele não é tão povoado, no sentido que a maioria das pessoas está concentrada em algumas regiões. Agora, olha Poá, a população de Poá, 106.013 pessoas. A área de Poá, que eu olhei lá no site do IBGE, 17,264 quilômetros quadrados. Vocês percebem a diferença? A área do Brasil, 8 milhões e tantantã. A área de Poá, 17 mil, bem menor. Então, vamos fazer a divisão, ó. Então, eu dividi a população de Poá, 106.013, dividido pela área de Poá, 17.264 quilômetros quadrados. Olha o resultado da densidade demográfica de Poá. 6.141,5 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, Poá tem uma área muito reduzida e as 106 mil pessoas que vivem em Poá têm que habitar dentro desse espaço que é menor. Então, a densidade demográfica de Poá é muito alta. É como se a gente fosse colocar 6 mil habitantes por quilômetro quadrado. Por que fica assim tão alto? Porque eu combino uma população baixa, né? É um município que não é muito populoso, com uma área pequena. Então, o que acontece? Deu essa densidade aí, 6.141 habitantes por quilômetro quadrado. É claro que é uma brincadeira, né? Não é que como se eu fosse agrupar 6 mil pessoas dentro de um quilômetro quadrado. Isso é feito, esse número da densidade demográfica, para nós compreendermos como que funcionam essas dinâmicas num estado, numa cidade, num país. Então vocês viram que o Brasil ele é muito populoso, mas em termos de ser povoado, da densidade demográfica dele, não é tão alto, porque ele é um território enorme
mas tem áreas do território que não são muito habitadas. Isso acontece na Rússia também. Então vocês estão vendo aí que o território russo é enorme, mas a parte da Rússia que está indo mais para a Ásia, ela não é tão habitada. Assim como a parte ali ao norte, que é mais gelada, que você tem a Sibéria. Então, esses países que são muito extensos, alguns deles têm essa densidade demográfica baixa, porque as pessoas não estão distribuídas igualmente no país inteiro. O que já é diferente, né, quando a gente fez aqui de Poá, que é um município que a área é muito pequena, então as 106 mil pessoas e 13 que vivem em Poá, elas têm que se distribuir nessa área pequenininha. Então é como se no Brasil, se a gente fosse colocar todo mundo dentro do metro quadrado, as pessoas ficassem mais espalhadas, né? Já em Poá concentra mais pessoas. Então vamos na página 10, que agora temos mais informações. Então, olha, a densidade demográfica de um país pode ser considerada alta ou baixa, dependendo da quantidade de habitantes, em relação à superfície, à área ocupada. Então, aí nós temos uma tabela que tem a estimativa da densidade demográfica nos países mais populosos do mundo em 2015. Então, vocês estão vendo que os países mais populosos, alguns deles estão lá embaixo, né? Ó, Estados Unidos, Brasil, Rússia. Então, olha que interessante, pessoal. Vamos lá na tabela ver o último colocado em densidade demográfica. É a Rússia. Olha que coisa estranha, né? A população da Rússia ela é de 143.456.918 habitantes. É uma população alta, né? Se comparada com a maioria dos países. Agora, ao mesmo tempo, a área da Rússia também é enorme, é um país muito extenso. Então, qual é a densidade de habitantes por quilômetro quadrado na Rússia? 8 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? É uma população que também não vai se distribuir igualmente ali no país. Olha lá o Brasil. O Brasil é o penúltimo, né? Os Estados Unidos, o antepenúltimo dessa lista. Olha quem é o primeiro. É um país chamado Bangladesh. Ele não é o país mais populoso do mundo. Vocês estão vendo aí na tabela que os Estados Unidos, a China, né? A Indonésia, o Brasil. Tem vários países que são mais populosos que Bangladesh. Só que a diferença que nós podemos ver aí é um equilíbrio, né? Que nós conseguimos identificar entre a área, né, e a população. E olha ali, em Bangladesh, nós temos 1.084 habitantes por quilômetro quadrado. Então, esse é um país em que, né, a densidade demográfica é muito alta. Então, conforme os dados dessa tabela, o que nós vemos? Que o Brasil tem uma baixa densidade demográfica. Ou seja, ele é um país pouco povoado em relação aos outros países. Por que pouco povoado? A população brasileira ela não está distribuída igualmente no país, na área inteira do país. Nós temos uma população muito grande, né? No sul, sudeste, no nordeste, um pouco no centro-oeste. Só quando você vai para o norte, fica muito espalhado, tem poucas pessoas para muita área. Resumindo, é isso. Então, essa é a situação do Brasil. É um país muito populoso, tem uma das maiores populações, mas é um país que tem baixa densidade demográfica, ele é pouco povoado. Pouco povoado em relação à sua área, né, que é gigantesca. Aí na página 10 vocês têm algumas questões. Então, responder o que é taxa de natalidade, tranquilinho. A 2, explicar o que é o crescimento natural da população. Então, o que é o conceito de crescimento natural, o crescimento vegetativo? Vocês vão explicar que é aquela continha, né? Que é a diferença. Aí vocês já viram o que é esse crescimento natural. Como que eu faço ele? E a 3 aqui, a população absoluta do Brasil, tá lá no censo, super tranquilo. Página 11, né? Ó, vocês vão ter no exercício 4
para a gente relembrar esses conceitos de densidade demográfica, o que é um lugar povoado, o que é um lugar populoso. Agora, para nós terminarmos a nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a distribuição populacional. Lembra que eu falei que o Brasil é um país cuja população não está distribuída de maneira igualitária, né? Então é isso que nós vamos ver aqui, ó. A distribuição populacional no nosso país ela é muito desigual. A maioria dos habitantes ela vai estar concentrada nas áreas próximas da faixa litorânea e na maior parte das regiões norte, nordeste e sul. Aliás, nordeste, sudeste e sul. A região norte é o contrário, ela é pouco habitada. Nós já vimos na aula de história que o fato da maior parte da população estar concentrada nas regiões nordeste, sul e sudeste, ela tem a ver com a própria chegada dos portugueses ao Brasil. Lembra o que nós estudamos nas aulas de história? Que eles chegaram aqui ao Brasil e eles optaram por primeiro construir moradias, começar a morar nas regiões litorâneas, próximas ao mar, ao oceano, porque era mais fácil para eles levarem mercadorias para a Europa e também para trazer mercadorias para cá. Então foi uma questão de praticidade. Por isso que essas regiões litorâneas, próximas ao litoral, foram as primeiras, né, a serem habitadas pelos portugueses, porque era mais fácil para ter esse comércio entre os dois continentes, entre Brasil e Portugal. Então aí vocês têm um mapa que mostra a distribuição da população aqui dentro do Brasil. Então, para vocês conseguirem entender esse mapa, vocês estão vendo que aí nós temos algumas cores e os tons vão mudando, né? Entre mais claro e mais escuro. As cores mais escuras indicam as localidades com maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, o que nós aprendemos hoje. Então, essas regiões que as cores são mais escuras são regiões com alta densidade demográfica. Então, o que nós podemos ver aqui? Essas são regiões mais povoadas, com maior concentração de pessoas. Então, qual é a região que está mais escura ali, ó? Nós temos a região sudeste, a região sul e a região nordeste, mas ali na borda, né? No litoral, próximo ao oceano. E qual é a região mais clarinha, que é menos povoada, que tem menos concentração de pessoas? É a região norte. Então nós vemos ali, ó, nos estados do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Mato Grosso. Por quê, né? São estados que vão ter também aquela grande concentração de área natural e, em decorrência disso, o acesso a alguns desses locais é muito difícil. Então, não são muitas pessoas que optam por viver nesses lugares. Então, ali, a parte mais escura de todas está concentrada no estado de São Paulo. Afinal de contas, o estado de São Paulo, ele é o estado mais populoso, ou seja, que tem maior população, e também é o estado mais povoado, olha. Né? Um dos estados mais povoados. Vocês estão vendo aí que tem uma grande faixa escura próxima à região metropolitana de São Paulo, a Grande São Paulo, que vai juntar o quê? A cidade de São Paulo e os municípios que são vizinhos de São Paulo. Então aí vocês vão ter, no caso do Alto Tietê, Poá, Ferraz, Suzano, Mogi das Cruzes, municípios que estão ao redor, que estão próximos a São Paulo. Então, Biritiba-Mirim, Arujá, Santa Isabel, Guararema, Itaquaquecetuba e etc. Então, Guarulhos, aí você vai para o ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, lá para o lado norte, Osasco, Mariporã e etc. Então, essa região, ela é extremamente povoada, por isso que vocês estão vendo ali que a cor marrom tá mais escura ali. E se vocês forem ver a legenda, né, a cor mais escura, ela indica uma densidade de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, esse mapa é muito interessante por causa disso. Nós podemos ver claramente quais regiões são menos povoadas. Então, podemos afirmar, com base nesse mapa, que há mais pessoas morando nas regiões sul, sudeste
e Nordeste na faixa litorânea do que nas regiões Norte e também um pouquinho ali na região Centro-Oeste. Agora, na página 12, vocês vão ter alguns exercícios que vão explorar a leitura desse mapa. Conforme o professor já explicou para vocês, né? Nós lemos, nós interpretamos, nós observamos tudo que um mapa pode apresentar. Então, para responder esses exercícios, é bom também analisar o mapa novamente. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas questões para ver se alguma precisa de uma explicação maior. Exercício 1, tranquilo. Vocês olhando o mapa, vocês vão conseguir responder. Exercício 2, temos alguns estados, algumas unidades da federação, a área total, ou seja, o espaço, né, que aquele estado ocupa no nosso território, e a densidade demográfica, que é o quê? A divisão entre a população absoluta dividido pela área, pelo espaço que o território ocupa. Então aí tem algumas perguntas, né? Também é bem tranquilo, é só vocês interpretarem, analisarem essa tabela e vocês vão conseguir responder. Então, essa foi a videoaula de geografia, por hoje é só, até a próxima.